bastante tópico, eu tenho verificado que, sob o ponto de vista das operações militares, estão acontecendo prisões, estão acontecendo descobertas de células de sabotagem nas regiões onde os russos já sedimentaram sua presença. Hoje foi divulgado, por exemplo, que na região de Kherson, onde os russos já sedimentaram a sua posição, eles teriam descoberto, na noite de hoje, horário local, então, agora há pouco, um grupo especialista em sabotagem. Isso talvez explique um pouco do que nós vimos nos últimos dias na Crimeia. Isso tem se repetido, atentados contra autoridades civis e militares instituídas pelos russos e grupos de sabotagem detectadas e, por vezes, presas de elementos aí vinculados ao governo ucraniano, tá? Então, quero repetir, grupos de sabotagem têm sido recorrentemente detectados pelos russos, naturalmente outros não são, tanto é que algumas situações na Crimeia aconteceram de maneira a que a sabotagem pudesse efetivamente ter levado seu objetivo a cabo, né? Então, eu queria também aproveitar e deixar meu boa tarde para o professor Paulo Basso. Seja bem-vindo, presença sempre grata, muito obrigado. Um abraço aí para o Jean Oliveira, para o Agente 038, Alessandra Rodrigo. Aproveitar o ensejo, gente, quem estiver acompanhando do LinkedIn, do Facebook, do Twitter, por gentileza, venha, se possível, ao nosso canal do YouTube, pelo menos para deixar um gostei e a inscrição. Depois você pode assistir de onde você achar melhor, mais oportuno. Tem muita gente que fala sobre tráfego, sobre o trânsito de dados, então fiquem à vontade, mas, se possível, pelo menos venham para nos dar aí o prestígio da sua inscrição e do like. Seria muito bom. Bem, agora também é importante frisar, em relação a esses grupos de sabotagem, que o problema que me ocupa, sob o ponto de vista da preocupação maior, é que esses grupos possam ter êxito. Eu vou ser muito franco, tá, gente? Estava conversando com o interlocutor agora sobre esses grupos de sabotagem. E ele disse, olha, Rogério, o problema maior é se houver uma operação de sabotagem que vise a usina nuclear de Zaporizhzhia, porque ali a coisa pode efetivamente ser algo aí que você sempre aventa de caráter espetacular para explicar ou justificar a pergunta que vocês fazem de maneira oportuna. Por que o europeu tolera tudo isso, sendo que ele está assistindo e, de alguma forma, patrocinando sua própria bancarrota? Então, vamos tomar muita atenção. Hoje, sobre a usina nuclear de Zaporizhzhia, um tema muito recorrente aqui nas perguntas no chat, pelo menos um drone suicida, pelo menos um drone Bayraktar, um drone turco, foi detectado em direção à usina nuclear de Zaporizhzhia, e esse drone teria sido, segundo informações dos russos, derrubado antes de atingir seu objetivo. É uma informação que foi veiculada cerca de 2 horas atrás, aproximadamente. Em relação à missão da Agência Internacional de Energia Atômica no que diz respeito a Zaporizhzhia, a mídia no Ocidente, a chamada mídia atlanticista, de um modo geral, diz que a missão da Agência Internacional de Energia Atômica, sediada em Viena, mais uma das organizações multilaterais, deve visitar Zaporizhzhia nos próximos dias. E diz o seguinte, a Agência Internacional de Energia Atômica deve ir a Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, nos próximos dias, sem especificar a data, em meio a novos bombardeios na instalação e temores crescentes sobre um possível vazamento nuclear. O chefe da Agência de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que continua suas consultas com todas as partes, com o objetivo de enviar uma missão de especialistas da agência a Zaporizhzhia. Isso pode acontecer nos próximos dias. Nosso objetivo seria assegurar a segurança nuclear, tuitou o órgão de vigilância das Nações Unidas no domingo. O próprio Grossi faz parte da equipe que participa da missão de especialistas. E aqui eu cito a versão digital do New York Times, tá? E o Times diz o seguinte, que viu o nome do Grossi, uma lista de nomes que incluía outros 13 especialistas de países, em sua maioria neutros, nem Estados Unidos, nem Grã-Bretanha, países que a Rússia classifica como tendenciosos, informou o Times. Quando a CNN, e aqui o Times diz aqui que a Rússia apropria esse tendencioso de maneira injusta, tá? Segundo o New York Times. Quando a CNN entrou em contato com a Agência Internacional de Energia Atômica, hoje, nesse domingo 28, sobre a composição da missão de especialistas, o órgão de vigilância disse que esse tema é muito delicado e não poderia ser comentado nesse momento, dizendo que tornaria a informação pública na medida em que houvesse consenso entre os diferentes Estados-membros, selecionados com base em conhecimentos relevantes, são todos funcionários públicos internacionais que representam a agência, não seus países.
Bem, esse anúncio da agência ocorre enquanto o Ministério da Defesa da Rússia e o operador nuclear da planta, Energoatom, disseram, tanto ontem como hoje, que o local da usina de Zaporizhzhia é objetivo constante de bombardeios, tá, gente? Então, nas últimas 24 horas, constantes tentativas teriam sido realizadas. A última delas culminou há 2 horas atrás com a tentativa de um drone suicida contra a usina, e esse drone teria sido derrubado, segundo as autoridades russas. As autoridades da cidade de Zaporizhzhia também disponibilizaram pílulas de iodo para os moradores à medida que cresce a preocupação com um possível acidente nuclear. Eu lembro que essa é a maior planta nuclear da Europa e que um acidente nuclear seria muito mais sério e mais grave do que aquele que nós, mais velhos, lembramos e assistimos em Chernobyl, tá? E também tem a situação de Fukushima no Japão, aí a posteriori, para ilustrar. Mas Zaporizhzhia seria mais grave a situação.